Olá, eu sou Edson Diniz, eu sou historiador e hoje falando sobre o 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República no Brasil. E já que a gente está chegando próximo mais uma data, mais um 15 de novembro, é importante a gente saber que república foi essa, que herança ela nos deixou e o que significa para a gente hoje o regime republicano no Brasil. A primeira coisa importante dizer é que a república ela nasce já com uma frase emblemática, uma frase dita pelo Aristides Lobo, que era um político, um republicano daquela época, e ele diz o seguinte: e o povo assistiu a tudo bestializado, ou seja, o povo ficou sem saber, sem entender o que era aquilo que estava acontecendo naquela manhã do 15 de novembro, quando o Marechal Deodoro da Fonseca se dirigiu ao campo de Santana e reuniu suas tropas, as tropas do exército, indo até o quartel do exército, que ficava ali na central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro hoje, e de lá ele acabou com o governo do ministro Ouro Preto, que era o ministro do então imperador Dom Pedro II. Né? Nós estávamos ainda na monarquia, inclusive o Pedro II não estava no Rio de Janeiro, estava em Petrópolis, e quando soube do movimento, desceu, veio para cá de trem correndo, mas quando chegou aqui a República já estava proclamada. Então ele foi embora, foi banido do Brasil. No dia 17 de novembro foi embora, pegou suas coisas e foi para Paris, onde morreu alguns anos depois. Mas o que significou a República então? Primeiro, ele é um golpe militar, né? Ela não tem a participação da população. Inclusive o próprio Deodoro tem uma participação muito dúbia durante esse processo, porque ele era amigo pessoal do Dom Pedro II e só se decidiu pelo golpe no último minuto, quando começou a rodar um boato de que o imperador ia mandar prender alguns militares. E aí ele se decidiu, inclusive estava doente no dia 14 de novembro, e as pessoas até duvidavam se ele estaria em condições de fazer o golpe no dia 15 de novembro. Enfim, então a República nasce de uma quartelada apoiada pela classe média urbana e pelas elites cafeeiras, sobretudo os cafeicultores ricos de São Paulo. Ou seja, a nossa república não nasceu para resolver os problemas da população mais pobre, muito pelo contrário. No dia 16 de novembro, no dia seguinte à proclamação da república, os pobres continuavam muito pobres, os ex-escravos libertados um ano antes continuaram sem conseguir se incluir na vida republicana, os analfabetos continuam analfabetos, ou seja, não mudou absolutamente nada para a maioria da população, mudou sim para as elites que finalmente chegavam ao poder, retirando do caminho o velho imperador e o império que ele governava. E o Brasil republicano, então, passou a ser o país republicano das desigualdades, e isso infelizmente persistiu na nossa história, que viveu outros golpes, como o golpe civil-militar de 64, que também abafou os movimentos populares que procuravam criar uma república mais democrática e melhor. Enfim, então, nesse próximo 15 de novembro, nós não temos muito a comemorar, não. A gente tem mais que refletir sobre essa república, repensá-la e trabalhar muito para que ela seja de fato uma república democrática, o que a gente não conseguiu ainda, e principalmente agora com um governo como esse do Bolsonaro, que é um governo antidemocrático, é um governo antipopular. Isso redobra o nosso trabalho. Então, no dia 15 de novembro, vamos pensar, vamos trabalhar juntos para uma outra república, para uma república verdadeiramente popular que garanta os direitos do nosso povo. Até a próxima!